consentimento para a gravação, clicando aqui no entendi, né, pelo menos para mim está em português, e quem não se sentir confortável pode sair da sala sem maiores questões, né. Bom, então dito isso, a gente oficialmente abre esse webinar, mas para dar as boas-vindas eu passo então a palavra para a Juliana Martins, que é coordenadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que vai nos falar um pouco sobre as boas-vindas do Fórum e sobre as outras atividades do Fórum relacionadas à questão que hoje a gente está aqui debatendo. Boa noite a todos e todas, meu nome é Juliana Martins, né? Como a Lud falou, eu sou coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É uma grande alegria ter todos vocês aqui nesse mês de março, né, para discutir um tema tão importante, que é a violência contra a mulher, que é um tema muitíssimo caro para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente vem, nos últimos anos, se dedicando especialmente para analisar e olhar para os números da violência contra as mulheres e meninas no Brasil, e a gente, nesse sentido, a Revista Brasileira de Segurança Pública tem um papel importantíssimo para poder divulgar e promover os trabalhos de vocês, que são leitores e escritores da revista. Então, a gente vai ter hoje duas convidadas, duas autoras, né, de um artigo que serão apresentadas pela Ludmila, a Mônica e a Rochelle. Também contamos com a presença da Vânia Pazinato para poder discutir esse tema tão importante. Mês de março, que também é o mês que o Fórum completa 16 anos, né, e a revista, em janeiro deste ano, completou 15 anos, né? A primeira edição da revista foi em janeiro de 2007, e a gente fica muito feliz dela ter essa longa vida, quase que a mesma idade do Fórum, nasceu praticamente junto, e hoje ter à frente dela Paula Puncioni como editora e Ludmila Ribeiro, editora assistente, com uma equipe também que está fazendo um trabalho lindíssimo na revista. A gente fica muito orgulhosa desse trabalho e de poder encontrar vocês através das lives, né? Essa terceira live realizada pela revista, e isso é uma coisa que a pandemia nos ensinou, é de que a gente pode fazer esses encontros virtuais e aproximar pessoas que estão em lugares muito distantes, né, para discutir temas tão relevantes e tão importantes. Então, eu queria agradecer a presença de todos, de todas, especialmente das nossas convidadas para esse debate, e desejar a todos nós uma ótima noite com um debate que eu tenho certeza que vai ser incrível. Vamos aproveitar essa oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada, Juliana, foi ótimo ouvi-la nessa apresentação, e ainda mais porque você sublinhou que nós já estamos debutando aqui na revista, né, nos nossos 15 anos, e acho que um dos temas que está mais presente ao longo de toda a existência da revista é a questão da violência contra a mulher, né? São poucas as edições, acho que a gente consegue contar nos dedos as edições que não têm nenhum trabalho sobre essa questão, o que mostra efetivamente preocupação, seja do ponto de vista teórico, metodológico, empírico, doutrinário, com o problema da violência contra a mulher. A equipe da revista ela é composta não apenas pela Paula Puncioni, editora-chefe, por mim, mas ela também, dela fazem parte a Amanda Lagreca, que na verdade, é ela que é a nossa chefe, ela coordena as tarefas editoriais, né, especialmente relacionadas ao fluxo dos trabalhos, e hoje a gente tem dois estagiários, o Caio Moraes Sena e a Lohane, que são ambos alunos da graduação em Ciências Sociais na UFMG, e sou muito grata ao trabalho deles, porque eles têm nos ajudado muito nas tarefas que as revistas brasileiras têm hoje, do ponto de vista de indexação e maior comunicação com o público. Então, essa atividade jamais seria possível se a gente não tivesse uma equipe, se fôssemos apenas Paula e eu. Então, dito isso, o tema de hoje é a violência contra a mulher, e a gente vai começar a nossa discussão aqui com a Mônica Olvinski, que é doutora em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina e mestra em Direito pela mesma universidade. A Mônica também é graduada em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e hoje ela é docente na Universidade do Extremo Sul Catarinense, onde atua no curso de Direito como professora das disciplinas de Criminologia, Direitos Humanos das Mulheres e Metodologia do Trabalho Monográfico.
Então, estamos muito felizes em tê-la aqui e ficamos muito honradas com o fato de você ter considerado a Revista Brasileira de Segurança Pública para a publicação do seu trabalho. Além da Mônica, a gente conta também com a Rochelle Fellini Faxineto, que é professora adjunta do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora do grupo de pesquisas em violência e cidadania. A Rochelle é também bacharel, licenciada em Ciências Sociais pela Universidade do Rio Grande do Sul, com mestrado e doutorado em Sociologia pela mesma universidade. E para terminar o nosso debate de hoje, a gente vai ter a apresentação de uma das maiores especialistas na temática da violência contra a mulher, que é a Vânia Pozzinato. A Vânia é bacharel em Ciências Sociais, com formação na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ela também tem mestrado e doutorado. Ela foi bolsista de pós-doutorado no Núcleo de Estudos de Gênero, o PAGU, na Unicamp. E a Vânia, eu acho que a contribuição dela mais importante para o campo da violência contra a mulher foi o seu engajamento como consultora em diversos projetos, seja do governo federal, seja do sistema ONU, com destaque para o NODC, para a ONU Mulheres, e a sua participação em organizações não governamentais, como o Comitê Latino-Americano e do Caribe para os Direitos das Mulheres, a AGENDE, Ações em Gênero e Desenvolvimento, e a CEPIA, Cidadania, Estudo e Pesquisa, Informação e Ação. Então, para nós é realmente uma honra ter 3 mulheres tão competentes, com uma formação tão ampla e tão diversa para poder falar sobre violência contra a mulher. A gente sempre se organiza a partir do tempo de 20 minutos, então eu vou ficar aqui mais ou menos controlando o tempo de vocês, para que a gente tenha um tempo também para debate com as pessoas que estão aqui presentes. Então, peço para que todo mundo que queira fazer perguntas, que queira fazer intervenções, que guarde isso para o final, mas que pode mandar para o chat e a gente vai lendo na passagem de uma fala para a outra. Então, dito isso, sem mais delongas, Mônica, a palavra é toda sua. Uma vez mais, obrigada pelo privilégio de tê-la aqui hoje como expositora. Boa noite, então, a todas as pessoas que aqui estão, né? Muita alegria, é um prazer imenso, né? Poder fazer parte dessa mesa composta aí por mulheres com falas tão potentes, né? No campo da violência contra as mulheres, e me sinto aqui certamente uma aprendiz, né? E espero, de certa forma, também poder contribuir para a gente pensar essa questão tão importante, que, no dizer da minha orientadora, a professora Giovana, que também fez parceria comigo aqui nesse artigo, né? Fizemos uma parceria de pesquisa. A gente espera o dia que a violência contra a mulher não seja mais um tema relevante, que ela seja um tema, digamos, que a gente possa trocar a nossa abordagem nos estudos de gênero, porque talvez não vá ser mais relevante, mas infelizmente ainda é, né? E a Revista Brasileira de Segurança Pública tem contribuído de forma muito efetiva no levantamento de dados, de pesquisas sérias e comprometidas com a temática da violência, para dimensionar esse campo de ocorrências, né, no Brasil. Então, me sinto muito feliz e gostaria de agradecer aqui à Revista Brasileira de Segurança Pública por esse convite. Também gostaria de agradecer aqui à UNESCO, que é a universidade na qual a pesquisa foi desenvolvida, né, que financiou a pesquisa por meio do edital Diversidades, Inclusão e Direitos Humanos, que foram recursos provenientes do Ministério da Saúde em 2016, né? Hoje a gente acha bem mais difícil angariar recursos desse porte para discutir essas questões, infelizmente. E queria saudar aqui, né, a todas as componentes dessa mesa, e também aqui mandar um abraço especial para as professoras acadêmicas e o professor também que fizeram parte comigo nesse artigo, né, que seria a professora Giovana Ilka Jacinto Salvaro, o professor Ismael Gonçalves Alves, as acadêmicas Tayana de Oliveira, Marina da Silva Schneider e Patrícia Machado Martins. Bem, a pesquisa, né, ela teve aí como objetivo analisar as violências contra as mulheres nas audiências de retratação. Essas audiências de retratação, elas são previstas no artigo 16
da Lei 11.340 de 2006, a chamada Lei Maria da Penha, e nesse artigo 16 elas são chamadas de renúncia à representação, né? Mas adotamos o termo audiência de retratação por ser um termo mais específico para nominar o que de fato acontece nessas audiências, né? Então, essa investigação, ela articulou pesquisas bibliográficas, documental e de campo, pelo acompanhamento de audiências de retratação envolvendo crimes de violência doméstica e familiar contra as mulheres, né? Bem, uma coisa que não está no artigo, né, mas que eu poderia aqui trazer de contribuição, é que o percurso de pesquisa ele foi um pouco alterado. A nossa ideia, inicialmente, enquanto equipe de pesquisa, era, de fato, examinar os processos, os autos dos processos criminais relacionados às medidas protetivas nas varas criminais aqui da comarca de Criciúma e Sara, aqui em Santa Catarina, no extremo sul catarinense. No entanto, quando a gente foi realizar o pedido, até para poder, como são dados cobertos pelo segredo de justiça, né, íamos pedir a autorização pelo Comitê de Ética e também conversamos com a juíza de direito, até então, naquele momento, responsável ali pela primeira vara criminal. Ela direcionou um pedido até a Corregedoria de Justiça, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e o acesso aos autos foi negado, né, por conta do segredo de justiça. Então, a gente vê como, pelo menos aqui, a realidade em Santa Catarina, nós temos o que eu costumo dizer de uma caixa preta de dados, dos dados do judiciário. Serem cobertos pelo segredo de justiça é algo que, sem dúvida, a gente tem que respeitar, né, a privacidade, o nome, a identidade dessas pessoas, mas isso não pode servir digamos assim, de justificativa para que a gente também não tenha acesso aos dados processuais, aos números de medidas protetivas deferidas, indeferidas, enfim, ao tipo de ocorrência, ao perfil sociodemográfico de vítima e de autor, que era, na verdade, o que pretendíamos fazer. Como esse acesso foi negado, a juíza nos facultou poder participar das audiências de retratação, desde que as mulheres, né, em situação de violência e os homens acusados de agressão aceitassem, bem como seus advogados, se assim tivessem acompanhamento, que nós participássemos dessa audiência, né? Então, fizemos todo o percurso de pesquisa com autorização do nosso Comitê de Ética aqui da Universidade do Extremo Sul Catarinense, né? Com autorização do Poder Judiciário também para proceder a essa pesquisa, e todas as entrevistas, fizemos questionários, né? Na verdade, éramos as 3 acadêmicas, né? Eu acompanhei também o campo em alguns momentos, então uma acadêmica ficava responsável por assistir às audiências, e as 2 outras acadêmicas faziam o questionário, né? Conversavam, uma só com vítimas, no caso, mulheres em situação de violência, e outra acadêmica com os agressores, né? Ou acusados de agressão. Então, esse percurso ele foi modificado, né? E nós aí tivemos que redirecionar o nosso campo de pesquisa. Bem, o artigo ele faz uma breve esforço histórico e também teórico, né, nesse campo de estudos que é tão rico, que é o campo de estudos da questão da violência contra as mulheres, dos campos de estudos feministas e de gênero, né? Nós destacamos aí como a visibilidade da questão da violência contra as mulheres teve enfoque no Brasil a partir da década de 80, na verdade, desde fins da década de 70, né? Com as campanhas contra as teses de legítima defesa da honra, que eram utilizadas nas sessões de tribunal do júri para absolvição de réus acusados de assassinar as suas companheiras, esposas, e depois, na década de 80, com a criação das delegacias da mulher em São Paulo, né, a atuação muito efetiva dos movimentos feministas também, seja organizado em instituições como o SOS, que também trabalhava com essa questão aí do atendimento às mulheres em situação de violência. Na década de 90, nós tivemos, de forma um avanço muito significativo no campo dos direitos humanos das mulheres, na seara internacional, com várias convenções, né, das quais a gente destaca aqui a Convenção de Belém do Pará, que é de 1994, né, que foi assinada em nosso país, foi feita em nosso país, né, e representa o compromisso do Estado brasileiro para garantir às mulheres o direito a uma vida livre de violência. Então, todo esse contexto foi acompanhado desses avanços na esfera internacional, do compromisso brasileiro assumido, né, com a Convenção de Belém do Pará,
e o mecanismo, né, de acompanhamento a essa convenção, né, que é o protocolo facultativo também. No entanto, na esfera interna, né, nós tínhamos algo bem complicado, né, que era a aplicação da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, para os casos de violência contra as mulheres, né, que eram concebidos como crimes de menor potencial ofensivo. Apesar da lei representar um grande avanço no campo penal, né, pela despenalização, pela possibilidade da transação penal e da conciliação, né, a aplicação dessa lei para o campo da questão da violência contra as mulheres representou, sem dúvida alguma, uma privatização desses conflitos, né? E no dizer ali das autoras Debert e Oliveira, representou que a vítima, nesse caso, foi chamada de esposa, né, da mulher ali, e o homem de marido, né? Então, ou seja, houve a privatização no sentido também de contenção de conflito familiar, que era tido na época não como conflito da seara criminal, mas meramente como um conflito familiar, que o judiciário tinha que ter uma contribuição mínima para que as partes se resolvessem e voltassem a conviver, entre aspas, harmonicamente, né? Então, o fato de nominar essas violências como crimes de menor potencial ofensivo, dar a elas uma resolução privatizada, né? Resolvida ali mediante, às vezes, cestas básicas ou prestação de serviço à comunidade, fez com que houvesse uma maior consolidação dessa visão naturalizada da violência contra as mulheres não ser algo não ser um problema de Estado, não ser um problema de justiça e não ser algo grave. Então, a partir desse contexto, né, a gente destaca a própria criação da Lei Maria da Penha, que veio pelo esforço dos movimentos feministas, no consórcio de ONGs, né, que se reuniram também, para que pudesse ser feito o anteprojeto de lei, com a força do caso Maria da Penha, que também o Brasil sofreu as recomendações, né, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e isso fez com que o contexto brasileiro fosse propício, né, naquele momento no governo Lula, para a aprovação da Lei Maria da Penha, né? Então, a lei certamente representou um grande avanço, né, porque ela prevê a implantação e uma verdadeira política pública de prevenção, assistência e punição, né, no dizer da Vânia, que nós citamos aqui no nosso artigo também, né, a Lei Maria da Penha, certamente, ela é uma legislação que ela não tem um viés punitivo acentuado, muito pelo contrário, né, ela é uma legislação onde a questão da prevenção e assistência contra as mulheres faz parte da grande maioria, assim, dos assuntos tratados no bojo da lei. No entanto, né, no Brasil até hoje, o que a gente vê é um avanço desse viés punitivo, mas que não está acompanhado de políticas públicas necessárias para o atendimento atendimento das mulheres em situação de violência, bem como os seus filhos, né? E também não está aí acompanhada da prevenção, né? Então, por isso, percebemos que o problema da violência, ele persiste, os índices, eles são crescentes, nós trazemos vários dados, não só da pesquisa que realizamos, mas de outras pesquisas, né? Inclusive aquelas realizadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, que mostra essa alta litigiosidade de processos aqui no estado de Santa Catarina. Então, é esse o pano de fundo, né, que nós trazemos aqui para a confecção da pesquisa, né, e a pesquisa, ela pretendeu exatamente o levantamento não só de dados quantitativos, quanto de dados também qualitativos sobre a pesquisa, né. Enfim, destaco aqui, né, de forma geral, e convido vocês também a lerem o artigo que está lá, né, na revista, que certamente vai fazer muito mais jus aí ao que nós fizemos do que a fala que eu estou fazendo aqui, que vou demarcar apenas alguns pontos principais, né? Mas é importante a gente destacar, né, que a violência, né, seja por conta dos dados que coletamos, seja por conta de outros dados e outras pesquisas, a gente vê que ela é um fenômeno relacional, histórico, né, ou seja, ela precisa ser historicizada e localizada para ser compreendida, né, para não ser essencializada, e também é um fenômeno que a gente tem que destacar que perpassa, né, corpos de mulheres, né? Então, nós falamos aqui também da questão
de atingir com mais gravidade e numericamente, estatisticamente também com mais ênfase, mulheres negras, né? Mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres que passam aí por mais de um momento de opressão em suas vidas, né? Então, esses contextos de opressão, né? Esses eixos de opressão perpassam a vida dessas mulheres que acabam tendo, na violência doméstica e familiar, né, mais das formas de violência, que é uma violência estrutural no Estado, né, e nas instituições, e não só meramente uma violência que nós destacamos, né, bastante na pesquisa, uma violência relacional. Sem dúvida alguma também a gente faz um destaque, não só no título, como no próprio conteúdo da pesquisa, a questão da violência ser com base em gênero, né? Nós precisamos valorizar essa categoria, né? Essa categoria de análise que é tão cara para nós, né? Nos estudos feministas, porque essa categoria ela vem sendo já de algum tempo para cá perseguida, banida dos tratados internacionais que o Brasil poderia fazer parte, né? E, portanto, a gente tem que nominar essa violência como a Convenção de Belém do Pará nomina e como a Lei Maria da Penha nomina, né? Como uma violência com base em gênero. Ou seja, que é uma violência que parte desse contexto de desigualdade, um contexto de opressão das mulheres e que, sem dúvida alguma, é uma construção histórica e social, cultural, de masculino e feminino, né? Então, o gênero acaba sendo a base pela qual essa violência ela é naturalizada e também é perpetrada, né? E a gente pôde ver isso no artigo, na nossa pesquisa, nos relatos que trouxemos, especialmente da parte do acompanhamento com relação aos diários de campo que foram realizados pelas acadêmicas, né, ao acompanhar as audiências, né, ao que não era dito nessas audiências, ao que estava nas entrelinhas, né, ao que era possível captar pelos olhares, pelos gestos, né, às vezes até o sorriso dos agressores, né, no momento em que a violência era narrada, ou a própria mulher ali expunha o desejo dela de manter, né, a representação, né. Então, percebemos, né, que essa violência ela é uma violência que os agressores não se veem como agressores, né, e o fato também dos crimes ali dependerem de representação não significa sempre que eles eram tratados com seriedade por parte do próprio Poder Judiciário e por parte dos próprios agressores e de seus advogados, e também a gente vê a necessidade da gente avançar, né, na discussão sobre a questão da violência contra a mulher, especialmente a questão da naturalização dessa violência. Essa é uma violência que ela permanece enraizada como algo na sociedade de pessoas que enxergam essa desigualdade e reproduzem essa desigualdade por meio de violência. Por fim, né, gostaria aqui de destacar também que a nossa pesquisa ela chega à conclusão da limitação do Poder Judiciário para atender a esses conflitos, né? Apesar de ser o intuito dessas mulheres a busca por, entre aspas, justiça, né? A gente vê a própria limitação do campo jurídico para o enfrentamento dessas formas de violência, né? Que são multifacetadas e certamente não é pela punição que a gente vai encontrar. Apesar da punição representar um eixo importante da Lei Maria da Penha, ela não é o único, né? E também é extremamente limitado no que tange a gente, de fato, prevenir a violência, né? E trazer para essas mulheres algum tipo de resposta efetiva para as violências que sofrem, né? Então, gostaria aqui de agradecer, né, a oportunidade, né? Meu tempo aqui foi cumprido direitinho, e eu me coloco à disposição aqui para que a gente possa debater, ouvir, né, as colegas aqui e possamos debater o assunto. Muito obrigada. Obrigada, Mônica, foi ótimo ouvi-la, especialmente com relação à questão de como que o Poder Judiciário lida com essas violências, sobre a importância da pesquisa de cunho mais etnográfico, que vai olhar para isso que não é dito, que não é escrito, e tenho certeza que a nossa próxima expositora vai acrescentar muito a esse debate. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Rochelle, lembrando que quem
quem quiser fazer perguntas e já adiantar seus comentários, pode mandar aqui no chat, que a Amanda e eu estamos de olho neles, caso a pessoa se sinta constrangida de fazer diretamente o comentário para todos, pode mandar no privado, ou para mim ou para ela. Amanda, você quer falar alguma coisa antes da gente passar para a Rochelle? Quero, só para comentar que o texto da Mônica eu coloquei aqui no chat também, que vocês podem acessar o texto que está publicado na revista. Ótimo, muitíssimo obrigada. Rochelle, a palavra é toda sua. Então, boa noite a todas e todos. Vocês me escutam? Muito bem. Certo. Essas dinâmicas próprias aqui do remoto, né? A gente precisa ter certeza que, né, está sendo escutado. Então, eu gostaria, assim, inicialmente, de dizer que foi uma honra, assim, receber esse convite, recebi esse convite com muita alegria, né, de poder estar aqui debatendo o texto da Mônica, né, estar dividindo também aqui a mesa não só com a Mônica, mas também com a Vânia, né, que eu acho que com certeza para todos nós, né, eu também sou aqui uma aprendiz cotidiana desse tema, então me considero alguém que, né, todos os dias, né, se dedica a estudar esse tema, então também sou uma aprendiz, então uma satisfação poder dividir a mesa com a Mônica e também com a Vânia, que foi, né, é uma grande referência nos estudos sobre a violência contra a mulher no Brasil, e foi, né, a pesquisadora que eu acho que mais me influenciou a adentrar nesse campo, né? Foi a partir da leitura do trabalho da Vânia que eu decidi seguir por esse caminho. Então, para mim, assim, é até um pouco, né, compartilhar, assim, de uma emoção, assim, também, né, poder dialogar aqui com a Vânia e com a Mônica nesse momento. Então, também queria agradecer muito o convite de toda a equipe da revista do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Ludmila, a Paula, a Amanda, todas, né, pelo convite, parabenizá-las pela iniciativa de poder proporcionar esses momentos que a gente possa, então, aprofundar as discussões a partir daquilo que está sendo publicado na revista, né, então, acho que criar esse espaço de diálogo é uma maneira, então, de disseminar, de ampliar, né, essa discussão para além da publicação dos textos. Então, acho que é um momento bastante privilegiado que a gente tem de poder, né, aprofundar e discutir essas questões. Então, assim, eu gostaria, então, de iniciar aqui, né, parabenizando, então, a Mônica e todos os demais autores pelo artigo, né, pelo tema extremamente relevante, pela possibilidade que nós temos de entender, né, a partir, enfim, de uma realidade muito, né, com uma lente muito micro, né, uma análise muito micro, assim, de entender os meandros da implementação da Lei Maria da Penha. Então, entendermos os impasses que ainda se colocam, as dificuldades, as possíveis transformações nesse campo, né, ao longo do tempo já, que nós temos da promulgação e já, né, um bom tempo da implementação da Lei Maria da Penha. Então, o tema é extremamente relevante, né, e, sobretudo, essa proposta de também nós analisarmos esses contextos locais, que muitas vezes não são as capitais dos estados, né, em que nem sempre há, então, né, essa estrutura especializada de enfrentamento, então, entender também esses contextos né, que não são das capitais dos estados, né, do interior, que podem, então, revelar, né, novidades em relação ao enfrentamento dessa questão, né. Também, acho que um ponto a destacar do texto é em relação à perspectiva feminista, né, interdisciplinar adotada. É muito interessante que os autores circulam, né, por diferentes áreas do conhecimento, aí tem história, tem direito, tem, né, pesquisadores das humanidades. Eu acho que isso mostra, então, né, a importância também desses diferentes olhares para compreender um fenômeno que é fundamentalmente complexo e que demanda essa multiplicidade de olhares para que ele, né, para que a gente possa entender diferentes dimensões desse problema, né?
muito interessante também, Mônica, o desenho da pesquisa de vocês, né, que contempla tanto o acompanhamento e o registro escrito em relação a alguns processos, né, como um questionário aplicado aos homens e às mulheres em situação de violência, né, e principalmente as observações das audiências. Eu acho que isso traz uma riqueza para a gente entender, né, como que funciona esse espaço. E aí acho que, né, uma das coisas que me chamou a atenção é, de fato, né, reforçar um pouco daquilo que a gente insistentemente tem debatido, que é em torno da complexidade desse conflito, né, do quanto é difícil, muitas vezes, enquadrá-lo dentro de uma gramática do campo do direito, justamente porque ele envolve violência e ele envolve também relações de proximidade, relações de afeto, né, que muitas vezes esse casal tem filhos. Então, é um pouco, né, evidenciar também essa complexidade do conflito de gênero, né, a dificuldade de oferecermos respostas a esse conflito, sobretudo pela via penal, né, algo que é bastante, que já marcava, enfim, né, lá desde os debates da década de 80, com a criação do SOS Mulher, né, então o debate entre as feministas, né, os movimentos feministas e as mulheres em situação de violência, que nem sempre desejavam a punição ou a prisão do seu agressor, né, então acho que esse dilema, de alguma forma, né, ele continua latente na realidade dessa temática, né, o que nos faz, então, pensar muito, né, nas respostas que são oferecidas, em que medida elas atendem às demandas dessas mulheres, ou em que medida elas acabam repelindo, né, enfim, distanciando ainda mais as mulheres até de uma rede de proteção. Então, eu acho que é fundamental que a gente possa, então, ter mais contato, né, com pesquisas como essa que a Mônica e os seus colegas fizeram, para que a gente entenda, então, né, os desdobramentos disso no contexto mais contemporâneo. Então, assim, Mônica, eu né, pensei aqui algumas questões, alguns comentários, algumas reflexões que o teu texto, né, o texto de vocês, me fez pensar. Então, né, um primeiro ponto, assim, que eu gostaria de destacar, né, em relação, assim, né, o que o Estado tem a oferecer às mulheres e o que desejam as mulheres em situação de violência, voltando a essa questão que é bastante emblemática, né? Seja no âmbito do direito penal, mas seja em outras esferas também, né? Que não se restringam à questão do direito penal. Então, eu retomei aqui uns dados da pesquisa realizada pelo próprio Fórum, né? Que é a pesquisa Visível e Invisível, que foi publicada no ano passado, para entender justamente essa temática, né, em relação à questão da denúncia e da renúncia à representação ou da retratação, digamos assim, né. Então, a pesquisa do Fórum, ela mostra, então, né, só brevemente que vou destacar aqui, 8 mulheres foram agredidas fisicamente por minuto durante a pandemia, né. 1 em cada 4 mulheres com mais de 16 anos foi vítima de algum tipo de violência no Brasil durante a pandemia, né? E aí, em relação ao que é feito com isso, né? E a atitude em relação a agressões mais graves, né? A gente percebe que apenas 12% das mulheres denunciaram numa delegacia da mulher, né? 7% denunciaram numa delegacia comum e 45% não fizeram nada, né? Então, eu acho que esses dados, eles são bastante emblemáticos para a gente entender um pouco, né, de que respostas são essas que estão sendo oferecidas, né, e de por que, então, essa baixa procura, porque ainda, né, muitas apontam aqui que a maioria, né, que tentou resolver sozinha, que não achava que era uma questão de polícia, né, que não tinham provas para acionar a polícia, né, ou não acreditar nas instituições policiais. Então, uma série aqui de elementos que estão em jogo nesse processo. Então,
eu fico particularmente, né, inquieta em relação a esses dados, né, em relação ao que está presente, né, no ato de denunciar, ao que está presente no ato de não denunciar, e particularmente ao que está presente no ato de denunciar. Vamos até uma determinada etapa do sistema de justiça criminal e em determinado momento, né, há, então, um recuo ou, então, uma decisão de seguir adiante. Então, eu acho que nós temos aí muitos significados, né, sociológicos, aqui eu falo desde do meu lugar, né, a decifrar sobre isso, né? Então, me parece, assim, que vocês escolheram um tema que é bastante pertinente para a gente aprofundar, então, os significados, né, dessas mulheres nessa escolha, né? E é um pouco por aí que eu vou ir também aqui na minha fala, né? Então, a importância, né, de olhar com atenção para esse momento particular que vocês olharam, que é a renúncia à representação. Eu acho que tem ali muitos significados, né, que a gente pode ainda pensar e tentar aprofundar, né? Então, um primeiro ponto, assim, que talvez eu gostaria de ouvir, né, Mônica, seria em relação a justamente esse momento, né, que me parece um momento bastante particular, assim, né, do processamento dos casos, que é esse momento da renúncia à representação perante o juiz, né? E aí, enfim, em alguma medida, acessar a justiça também para dizer, olha, não queremos mais, né? Não quero mais. Então, eu queria, né, poder entender melhor como é que se constitui, de fato, esse espaço de poder. Porque esse espaço, né, ele é atravessado por uma multiplicidade de atores, né? Tem ali um juiz ou uma juíza de atores jurídicos, né? De atores que estão envolvidos na situação de violência, então a mulher, muitas vezes o seu agressor, né? Advogados, então você tem ali uma multiplicidade de atores sociais, alguns do campo jurídico. Então me parece que seria interessante entender como é que se constitui esse espaço de poder, né, em relação à mulher, em relação ao agressor, em relação principalmente aos atores do campo jurídico, que me parece aparecem muito pouco, né, nos relatos que vocês trazem aqui no artigo, né? Então, vocês mencionam, por exemplo, a questão de que há uma multiplicidade de formas de violência que atravessam esse espaço, né? E eu fiquei muito curiosa para entender, né, o papel, por exemplo, dos atores jurídicos nessa revitimização dessas mulheres também, né? Então, eu acho que seria interessante, né, se você pudesse nos contar mais, né, justamente a partir dessa inserção mais etnográfica nesses espaços, como é que se constitui esse espaço de poder, né? E aí é interessante porque, né, recentemente, foi 2019, né, foi publicado um relatório de uma pesquisa do IPEA e do CNJ sobre os atores jurídicos, né, na implementação da Lei Maria da Penha. Melhor, na aplicação, né, da Lei Maria da Penha. E uma das questões que esse relatório mostra é justamente que há uma discricionariedade na forma de atuar, né, que há uma heterogeneidade na forma como esses atores, né, vão se comportar, enfim, vão atuar diante da conflitualidade de gênero que toma espaço nesses lugares, né? Então, até o relatório aponta ali, né, que há modos de ação mais comprometidos com a Lei Maria da Penha, modos de ação mais moderados, né, ou modos de ação mais resistentes à Lei Maria da Penha. Então, isso me fez pensar muito, né, e querer tentar entender também se essas violências que vocês identificaram, elas também partem desses atores, né? Porque é fundamental entender também qual que é né, o protagonismo deles, tanto no sentido de garantir o acesso à justiça, quanto, né, da possibilidade de produzir ali
uma situação de revitimização desses atores. Então, numa perspectiva, assim, né, uma sociologia do campo jurídico, né, do Bourdieu, é interessante pensar que esse é um espaço, né, de disputa em que estão ali atores, né, que têm diferentes papéis, que têm diferentes funções e que também estão numa disputa jurídica ali. Então, seria interessante entender, né, também como é que essa disputa jurídica se estabelece quando a gente está discutindo e analisando os conflitos de gênero, ou particularmente a questão da violência contra a mulher. Lembra quando a Brisa me falou, minha inscrição estava em São Paulo, então, na verdade, eu falei, não tive como. Não dava documentação. Pois bem, então, e aí é interessante também, né, tanto estudos nacionais como internacionais, e aí eu me apoio sobretudo na criminóloga espanhola, que é Helena Larrauri, né, apontam, então, uma ideia de que as mulheres estão mobilizando, ou estariam mobilizando, o direito penal por nada, né? Sem entender a seriedade desse espaço. Então, né, que isso, né, já estudos aqui no Brasil também apontam para essa crítica que muitas vezes os agentes do sistema de justiça criminal, né, apontam às mulheres em situação de violência, no sentido de que elas não dão continuidade às suas reivindicações ou à sua demanda, né? Então, eu acho que também há, né, a construção de uma imagem dessa mulher que se retrata ou que renuncia à representação criminal, né? Tanto na sociedade quanto perante os atores do sistema de justiça criminal, né? Então, seria interessante entender que, muitas vezes, essa racionalidade que está colocada na mulher de desistir ou mesmo de seguir adiante, ela pode ser também julgada ou interpretada, né, pelos atores do sistema de justiça criminal. Então, também, né, seria interessante entender se, para esses atores, né, desse espaço, né, passa uma crítica a essa mulher que desiste da representação por entender, talvez também, né, que ela não estaria levando esse sistema tão a sério, né, ou que ela não é, ou que ela é irracional, como uma crítica mais vulgar, digamos assim, é direcionada às mulheres, né. Então, eles se veem frustrados diante da possibilidade de uma condenação que não acontece, ou eles se inclinariam mais a uma tentativa de conciliação ou de mediação, tal qual, né, era justamente a pauta e a discussão e a crítica em relação ao que acontecia nos juizados especiais criminais. Então, entender um pouco também, né, se não há, né, uma construção de uma imagem, né, da mulher que se retrata perante a justiça e como essa imagem também impacta na forma como ela é recebida nesse espaço, né? Aí um segundo ponto que eu gostaria de destacar, né, é pensando mais a questão da mulher em situação de violência nesse espaço, né, e o que ela vivencia ali. Então, acho que pensar o tema da retratação da renúncia, da renúncia, né, a representação, digamos assim, nos leva a pensar, né, em duas questões que são fundamentais e que são articuladas, né, uma primeira questão se relaciona à questão da autonomia que a mulher tem em relação a esse espaço, né? A autonomia da mulher em relação à questão do direito penal, né? Então, qual que seria a nossa escolha ou a nossa discussão? Acho que esse é um tema bastante dilemático, digamos assim, né? Deve-se proteger a mulher e seguir com o processo, mesmo contra a sua vontade, né, no caso das ações incondicionadas da representação, ou conceder autonomia para que a mulher decida como, de que forma ela quer mobilizar o direito, né? Então, eu acho que essa é uma questão que, para mim, veio à tona, né, essa relação entre a autonomia da mulher e a tutela pelo Estado, né, em relação à continuidade ou não dessas formas de violência, né? Então, né, acho que, de novo, né, a gente volta a essa questão, né, de muitas vezes a imagem que essa mulher que se retrata tem perante a justiça e perante a sociedade, né, muitas vezes a gente escuta, olha, mas é uma mulher
que gosta de apanhar, mas é uma mulher, enfim, né? Há uma série também de estereótipos, né? E de uma forma de desqualificar essa mulher, né? E que me parece que nós temos que ter uma outra interpretação também, tentar, então, entender qual que é a racionalidade que mobiliza essa mulher para mobilizar o direito, né, da forma como ela mobiliza. Então, essa questão sobre a autonomia da mulher ou a tutela pelo Estado, né, me parece, então, uma discussão bem importante, assim, né, que revela bons argumentos, digamos assim, né, a partir das duas perspectivas, né, fazendo referência novamente aqui a Helena Larrauri. Então, por um lado, né, as medidas que impedem a retirada da queixa, né, elas se sustentam na ideia de que há um reconhecimento do caráter público, né, desse debate, né, entendendo que ele transcende a situação daquele casal, que é algo estrutural, que afeta muitas mulheres e que é um problema de toda a sociedade, né, o que, em alguma medida, a gente também insiste, né. Ela também pode, né, essa possibilidade de impedir a retirada das queixas, digamos assim, aumentar o número de condenações, eventualmente diminuir o número, né, da reincidência e evitar que outras mulheres sejam vítimas desse mesmo agressor, né? Tira também a pressão da mulher de continuar com o processo, né, ou seja, independe da vontade da mulher. Então, ela não está, né, tão submetida a chantagens ou a represálias do agressor, porque a continuidade do processo não depende da mulher, né? Então, isso pode ser algo que alivie a pressão sobre ela, né? E, por fim, a própria ideia de proteção, né? O do quanto isso pode evitar que alguma violência mais grave aconteça com ela, né? Por outro lado, né, a ideia, então, de apoiar a retirada dessa representação pela mulher, né? Já estou terminando, então, tá? E de pensar, então, né, de que forma, qual é a decisão dela, de que modo que ela gostaria, então, de mobilizar o direito, né? Elas nem sempre acessam o sistema penal, né, para condenar os seus agressores, né? Então, as pesquisas nas delegacias hoje têm mostrado muito isso, né? Essa ideia de que as mulheres vão, registram um boletim de ocorrência, às vezes na própria delegacia informam que não desejam representar criminalmente contra o seu agressor e desejam uma medida protetiva, né? Então, essa discussão, então, aponta justamente para a maior autonomia da mulher, né? No sentido dela decidir, né, quais seriam as suas formas de proteção e como ela gostaria de mobilizar o direito. Então, assim, para fechar mais a minha questão, né, que o meu tempo já acabou, eu fiquei um pouco com a sensação, Mônica, né, que a audiência ela está muito dicotomizada entre uma mulher que é vítima passiva, silenciada, versus um homem que é o agressor e que é o algoz, né? E aí isso me motivou toda uma reflexão desde as primeiras abordagens lá do enfrentamento à violência contra a mulher, a abordagem, né, da dominação masculina, a abordagem da dominação patriarcal e a abordagem relacional, que vem justamente para problematizar essa dimensão da vitimização da mulher nesse espaço, né? Então, a minha provocação, né, seria pensar mais numa perspectiva da autonomia e da agência das mulheres, que elas podem também desenvolver nesses espaços, né? Se vocês chegaram a identificar esse processo, porque muitas vezes há, então, uma mobilização, né, estratégica ou racional, ou por uma série de significados das mulheres do direito penal para uso conforme, né, for mais adequado ao que é a reivindicação da mulher, né? E aí me parece que é importante a gente reforçar essa crítica à vitimização, né? Porque justamente essa ideia de vitimização pode endossar a ideia de que a mulher precisa, sim, ser protegida pelo Estado, mesmo contra a sua vontade, né? Então, me parece que são temas correlatos. O não reconhecimento da agência dessa mulher e a sua correspondente ou diminuta autonomia frente ao Estado, né? Então, essa imagem
uma vítima passiva, silenciada, também dificulta o reconhecimento da sua possibilidade de agência, né? E reforça que é o Estado, sim, que precisa agir, né, por ela. Então, me parece que essa, né, a questão da agência das mulheres e da autonomia, ela pode estar correlacionada, e aí muitas pesquisas têm justamente evidenciado o quanto há também de uma agência das mulheres na forma como elas mobilizam o direito, ou mesmo outras, né, instituições que fazem parte da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, acho que, né, eu teria até mais questões, mas assim a gente perde um pouco a noção do tempo. Eu encerro por aqui, e fico, então, também à disposição. Acho que são questões que não são necessariamente, né, para a Mônica, enfim, mas que são para todos e todas nós que estamos aqui debatendo sobre essa temática. Agradeço mais uma vez a oportunidade. E desculpa que passei um pouco do tempo. Muito obrigada, Rochelle. Acho que você trouxe questões muito importantes para quem pesquisa nessa temática, especialmente essa dualidade entre autonomia em relação ao direito penal e tutela em relação ao direito penal. Eu acho que esse realmente pode ser um foco bem interessante para a gente pensar a questão, né? E pensar também o lugar da agência dessa mulher dentro dos processos e procedimentos que a Lei Maria da Penha traz para que essa mulher tenha capacidade de escolha. Mas tenho certeza que a nossa deusa das pesquisas sobre violência contra a mulher vai trazer outros aportes. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Vânia Pazinato, a quem eu agradeço mais uma vez o pronto aceite ao nosso convite. Boa noite, obrigada. Obrigada pelo deusa. Estou bem longe disso. Prazer rever a todas, prazer estar nessa mesa com Mônica, prazer estar nessa mesa com Rochelle. Agradeço imensamente ao convite, principalmente a Paula e a Ludmila, como editoras da revista, e a Amanda por ter feito toda a coordenação para que esse momento acontecesse. E boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Eu ouvi atentamente a apresentação da Mônica, ouvi também a Rochelle, que fez uma leitura super cuidadosa do artigo, né? Eu acho que trouxe pontos super importantes para essa reflexão sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, né? E os desafios que ainda estão postos à aplicação dessa lei, quase 16 anos depois dela ter sido aprovada. E, bom, a primeira coisa que eu acho que eu quero dizer é que eu também sou uma aprendiz, né, diária, cotidiana, de como implementar essa lei, de como pensar respostas para a violência de gênero contra as mulheres. E acho que a gente está muito longe, né, de encontrar boas respostas para esses desafios todos que estão colocados aí nesse exemplo que a gente está trabalhando hoje, né, especificamente, que é a aplicação dessa lei, que tem uma abordagem tão específica sobre, né, a violência doméstica e familiar contra as mulheres, e que se propõe, né, a ser uma lei que, de longe, ela não é mesmo uma lei, né, punitiva, nunca se propôs a ser uma lei punitiva, né, ela se propôs como uma lei de uma abordagem integral a essa violência doméstica e familiar, pensando o equilíbrio das medidas de prevenção, de proteção, de responsabilização no campo, no caso dessas violências que chegam ao conhecimento, não apenas do sistema de justiça, mas que chegam ao conhecimento do Estado, né, através dos outros serviços, através de uma rede de atendimento às mulheres. Quando eu estava lendo o artigo da Mônica, né, eu estava pensando aqui na minha própria experiência, né, de fazer pesquisa de campo sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, e uma coisa que sempre me chama muito a atenção quando eu leio assim, relatos de pesquisa, né, etnográficos ou pesquisas com processos, é a recorrência dos desafios que a gente encontra.
seja em Criciúma, seja em São Paulo, seja em outras localidades, né? Seja através de um sistema de justiça que tem órgãos especializados, ou onde o sistema de justiça não criou esses órgãos, né? Não criou vários juizados especializados na violência doméstica. Portanto, a Lei Maria da Penha continua sendo aplicada por operadores do direito que trabalham, né, com outras legislações, com outros tipos de violência, e no meio disso trabalham com a violência doméstica, os desafios são os mesmos, né? Ou seja, nós temos uma aplicação extremamente parcial e, em muitos casos, superficial da Lei Maria da Penha, no entendimento do que é a própria lei, no entendimento do que é a violência doméstica familiar, no entendimento de quem são essas mulheres, qual tipo de demanda elas estão apresentando, afinal, quem pode ser o agressor, né, ou a agressora, no caso de violência doméstica e familiar, e como a aplicação da lei ela acaba sendo muito seletiva e excluindo, né, e expulsando do sistema, ou expulsando do acesso a direitos, né, aquelas mulheres que não se enquadram em determinados perfis, né? E enquanto a Rochelle estava falando, né, sobre essa questão da autonomia, da tutela, desse reconhecimento de que as mulheres mobilizam o direito e chegam à justiça, né, em busca de uma determinada proteção que o próprio judiciário, o sistema de justiça não consegue dar, e que muitas vezes as mulheres acabam, então, desistindo, né, dessa busca, né, que iniciaram, desse pedido que iniciaram, seja fazendo a retratação, seja simplesmente fazendo um movimento de abandono desse processo, né, não respondendo às intimações, não comparecendo ao sistema de justiça, ou quando comparecem se posicionam de uma forma a minimizar a violência que aconteceu, tentando mostrar como algo que já foi superado, né? Porque de fato o sistema não consegue responder à demanda que elas têm, né? E tudo é muito demorado, então elas acabam buscando outras soluções, não acabam simplesmente desacreditando no sistema. Mas tudo isso não é novo, né? Enquanto eu estava ouvindo a Rochelle falar, eu estava pensando que, na verdade, desde os anos 90, né, esse debate sobre autonomia e tutela das mulheres ele está colocado, né? Ele sempre esteve colocado para nós que estudamos a violência contra as mulheres, que trabalhamos com a implementação da lei, que tentamos entender os mecanismos dessa violência e os mecanismos de resposta a essa violência. E, no entanto, por mais que a gente conheça esses mecanismos e a gente identifique a sua recorrência, nós não conseguimos também mudar o nosso mesmo padrão de resposta para essa violência, né? Ainda que tenhamos avançado no reconhecimento da violência contra as mulheres como violação de direitos humanos, a complexidade da violência quando a gente aplica o conceito de gênero, né, na descrição e na análise dessa violência, no reconhecimento das diversas formas de violência que estão lá previstas na Lei Maria da Penha, não é mais a violência física apenas, né, não é mais apenas a ameaça, como uma forma de violência psicológica, existem formas de violência psicológica muito mais sutis, existe a violência patrimonial, que sequer ainda é reconhecida no sistema de justiça, né? E eu falo isso até com um pouco de receio, porque cada vez que a gente fala o sistema de justiça não reconhece uma forma de violência, imediatamente aparece uma lei dizendo tal forma de violência é crime, né? Não é isso que eu quero dizer absolutamente, né? Eu não quero que tenha uma lei para tratar da violência patrimonial. Mas o nosso desafio, eu acho, né, e principalmente para nós aqui que estamos falando como pesquisadoras da área, nós que estamos preocupadas em conhecer esses mecanismos da violência, os mecanismos de resposta da violência, as formas de responder, as alternativas que as mulheres podem ter, né,
o nosso desafio também é sair dessa lógica de olhar para o direito e olhar para o sistema de justiça como a alternativa que existe para as mulheres. Elas precisam ter outras alternativas. Se hoje elas procuram, e se desde os anos 80, 90, elas procuram o caminho do sistema de justiça, elas procuram a porta da delegacia para poder fazer a sua denúncia, é porque ainda há um discurso predominante que diz que este é o caminho para conseguir acesso à proteção, este é o caminho para proteger, para conseguir acesso a direitos que estão lá previstos na Lei Maria da Penha. E deixamos de olhar para o restante, né, da política que seria necessária para aplicar a Lei Maria da Penha como uma política que deve acontecer fora do sistema de justiça. Né? E dentro desse, como parte desse aprendizado diário, né, esse aprendizado cotidiano de qual tipo de resposta que a gente quer, afinal de contas, para a violência contra as mulheres, né? Se a gente não vai conseguir acabar com a violência, mas pelo menos reduzir o número de violência ou poder dar condições para as mulheres buscarem alguma ajuda e terem algum maior êxito, né, nesse caminho que percorrem, né, em busca de ajuda, nós precisamos olhar para o que está além do sistema. E precisamos olhar de uma forma crítica para aquilo que o sistema de justiça faz. Né? Efetivamente, o sistema de justiça ele não julga casos de violência contra a mulher. Porque nós sabemos que, eu não sei qual é a condição em Criciúma, mas nós sabemos que no Brasil, a maior parte dos processos de violência doméstica e familiar que percorrem o fluxo da justiça, eles terminam sendo arquivados sem chegar a uma decisão final, né? Uma condenação ou absolvição. Eles são arquivados por extinção de punibilidade, porque há um excesso de prazo para esse julgamento. Então, nós já temos um sistema aí que falha, né? Temos as medidas protetivas, que são consideradas o grande avanço da Lei Maria da Penha, que são um avanço importante, sem dúvida, mas que em momento algum foram pensadas como medidas únicas, né, que podem ser aplicadas de uma forma associada de qualquer outra medida que sirva de apoio para essas mulheres, que sirva de fato a proteção dessas mulheres e que sirva de apoio para a tomada de decisão que elas têm que fazer a partir do momento em que fazem uma denúncia, que decidem sair da violência, né, que decidem buscar ajuda. E hoje nós temos um sistema que diz que a Lei Maria, que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são a principal contribuição da Lei Maria da Penha. E tomam medidas e adotam, né, buscam novos programas e novas formas de aplicar a Lei Maria, as medidas protetivas, como se elas fossem a única resposta que as mulheres precisam. Então, você tem hoje medidas, né? E durante a pandemia a gente viu isso ser acelerado. Medidas que agilizam a solicitação das medidas protetivas pelas mulheres, que fazem com que esse processo de solicitação das medidas seja mais célere. O que é importante? Sim, desde que a gente avalie o que tem significado essa maior celeridade para as mulheres. Porque muitas dessas medidas, muitas dessas iniciativas, né, que aceleram o acesso das mulheres às medidas protetivas, na verdade também fazem com que as mulheres sejam mais rapidamente expulsas de um percurso de busca de ajuda, sejam mais rapidamente expulsas de um percurso que poderia levá-las a ter o apoio psicológico, social, jurídico, de proteção, acesso a um serviço de saúde, e que poderia ajudá-las, então, de uma forma mais consistente, mais firme, né, ajudá-las a sair dessa situação de violência.
Outras iniciativas surgiram em torno das medidas protetivas também, né? Direcionar os homens aos grupos reflexivos, tornar isso uma medida protetiva, inclusive, né? Mas todas essas medidas, elas são ainda tomadas no âmbito do sistema de justiça. Nesse mesmo sistema de justiça que falha em promover a responsabilização dos agressores e que fica buscando essas outras alternativas, né, como forma de mostrar que está fazendo algo pelas mulheres, quando, na verdade, não supera o desamparo que elas sofrem desde o início, quando decidem buscar ajuda e não encontram respostas adequadas, né? Então, para mim, o grande desafio, e lendo o artigo da Mônica e ouvindo a Rochelle falar, né, continua sendo, nesses anos todos, né, são 16 anos de Lei Maria da Penha e 30 anos pesquisando como o sistema de justiça responde à violência contra as mulheres. Para mim, o nosso grande desafio como pesquisadora, seja na área do direito, na sociologia, em qualquer área que aborde a violência contra as mulheres, é que nós possamos, com o nosso olhar, superar essa centralidade que a resposta de um sistema de justiça tem para a aplicação da Lei Maria da Penha ou para a resposta da violência contra as mulheres. Então, quando nos perguntamos ou somos, né, confrontadas com essa imagem, né, como o Rochelle falou, né, de que as mulheres elas mobilizam o direito penal, né, mobilizam lá o sistema de justiça, vão à delegacia, fazem uma denúncia, né, desencadeiam um processo de investigação. Esse processo de investigação gera um processo, e lá na frente elas querem desistir desse processo, né? Em vez de nos perguntarmos por que elas fazem isso, nós deveríamos nos perguntar o que a gente vai oferecer alternativamente para elas. Não no sentido de uma justiça restaurativa ou, né, de uma medida alternativa a uma responsabilização dos agressores, mas o que nós vamos oferecer para essas mulheres para que elas possam, a partir do momento em que elas decidem procurar ajuda, que elas possam trilhar esse caminho com alguma segurança de que elas estão tomando as decisões no tempo adequado, com as condições que elas enfrentam no dia a dia, e que essas decisões podem ser tomadas passo a passo, não é? Com acesso à informação, com alguém que está escutando qual é a demanda que ela tem, com alguém que está orientando em relação a essa demanda que ela tem e que está oferecendo as melhores possibilidades ali naquele momento. Sem que elas sejam, então, né, empurradas dentro de um sistema, porque essa imagem que eu tenho desde sempre, né, que nós empurramos as mulheres para dentro do sistema de justiça e dizemos, é esse caminho aqui que você tem que seguir, esse é o único, né? Não há alternativa. Enquanto as mulheres, sim, elas têm muitas condições, né, de tomar decisões. E elas, muitas vezes, tomam as decisões, comunicam as decisões, mas falam com um sistema que é absolutamente está ensurdecido, né? Ele não quer ouvir quais são as decisões das mulheres, elas precisam seguir aquele script que está dado, né? Depois de tanto tempo, então, né, pesquisando esse sistema de justiça, eu tenho cada vez mais tentado me distanciar desse olhar que olha para uma lei apenas aplicada dentro desse sistema e buscado pensar mais sobre o que seria essa rede de enfrentamento à violência. E claro que é uma rede hoje que está totalmente desmantelada, né? Já há muito tempo está desmantelada, não é de hoje, né? A partir de 2015 a gente sofre isso com maior impacto, 2016 a gente sofre isso com maior impacto, mas era uma rede de atendimento que já sofria, né, algumas limitações de funcionamento, mas ao mesmo tempo
se hoje nós enfrentamos esse desafio de que não temos serviços, né, não temos centros de referência, não temos casa-abrigo, não temos nada funcionando direito, é também um momento que me parece bastante propício, né, ainda mais num ano eleitoral, para que a gente comece a pensar o que a gente deseja fazer daqui para frente, né? A partir do momento que nós fomos perdendo, né, uma parceria importante desse trabalho, né, um protagonismo importante desse trabalho, que foi feito pela Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal até 2016, que foi quem, na verdade, né, construiu a política nacional, implementou uma política nacional, criou condições para que os serviços existissem, inclusive os serviços que hoje existem dentro do sistema de justiça, né, especializado. A partir do momento que essa secretaria saiu e tudo veio abaixo, e o judiciário, o sistema de justiça, e particularmente o judiciário, foi ocupando cada vez mais espaço, né, e fazendo com que também ganhasse força essa visão de que é preciso punir, de que é o sistema de justiça o único que pode responder à violência contra a mulher, uma pressão que vem também da sociedade pela aprovação de leis cada vez mais punitivas, reformas na Lei Maria da Penha que tentam torná-la, né, que por um lado desconfiguram o projeto original da lei, né, quebram todo o seu sistema interno de articulação e funcionamento, e por outro lado buscam tornar essa lei cada vez mais punitiva, né, uma lei mais direcionada ao sistema de justiça. Me parece que hoje a gente tem que pensar o que a gente quer fazer, né, para o futuro. Nós já sabemos que esse modelo esgotou. A justiça não é capaz de responder à violência contra as mulheres sozinha. Muito menos um sistema de justiça pode ter a pretensão de ser o articulador de uma rede especializada de resposta à violência contra as mulheres, se nós consideramos que essa violência contra as mulheres tem a complexidade que nós dizemos que ela tem quando colocamos ali o componente de gênero, né, do conceito de gênero. Então, a minha pergunta para hoje, enfim, a minha reflexão para hoje, peço desculpas, até uma reflexão talvez bastante desorganizada, mas talvez a desorganização é que tenha me acompanhado pelos últimos anos, né? O que nós queremos fazer, afinal de contas, com a Lei Maria da Penha? O que nós queremos fazer diante dessas mulheres que continuam sendo obrigadas a procurar a delegacia de polícia, mesmo quando não querem procurar uma delegacia de polícia? Que querem uma medida protetiva de urgência, mas não querem só a medida protetiva de urgência. Que precisam de alguém que escute essas mulheres. Que precisa de alguém que ajude essa mulher a estabelecer planos diante da realidade que ela tem. Ter um planejamento daquilo que ela pode fazer ou que ela não pode fazer. Sem ter serviços para isso, sem ter investimento para isso, o que a gente vai construir para o futuro? É uma responsabilidade que nós temos e temos que assumir. Se a gente quiser, né, que a Lei Maria da Penha seja minimamente aplicada de uma forma mais integral, que ela atinja, né, a sua finalidade de fato proteger a vida das mulheres, né, e contribuir para que vivam sem violência, sem criar promessas, né, e promessas que ninguém pode depois cumprir, achando que a criação de um serviço e a criação de um positivo qualquer, né, que ele tenha um efeito mágico de proteger as mulheres, né? Não existe mágica, existe muito trabalho, muita manga arregaçada, muita disposição para confrontar o sistema que está aí, muita disposição para questionar o que está sendo feito, e muita disposição de persistir para que esse sistema nos dê informação sobre o que ele está fazendo, né? Como disse a Mônica, fazer pesquisa sobre o sistema de justiça hoje é não só uma tarefa árdua, mas ela é praticamente uma tarefa impossível, porque o sistema ele está cada vez mais blindado, né, a qualquer tipo de olhar externo, intervenção externa, principalmente esse olhar por um olhar crítico e que vai apontar todas as lacunas,
desse funcionamento. Eu não controlei meu tempo e ninguém controlou meu tempo. Eu não sei o quanto eu já falei, Você mas... passou 2 minutos do seu tempo, do tempo inicialmente previsto. Mas como você estava bem na metade do raciocínio, eu fiquei com vergonha de te interromper. Não, então chega. Falei demais. Obrigada. Obrigada, Vânia. Acho que foi uma fala assim, sensacional, especialmente sobre as dificuldades, inclusive do ponto de vista acadêmico, de se pensar a questão da prevenção dentro da Lei Maria da Penha. A gente tem vários trabalhos sobre como que se dá essa acolhida das mulheres nas delegacias, dentro do sistema, dentro do judiciário, Ministério Público, o tipo de pena que esse agressor cumpre, mas a gente tem pouco olhar para essas outras demandas, inclusive dentro dessa rede de proteção, de assistência social, saúde, né? E achei bem interessante quando você destaca que ao empurrar a mulher para dentro do sistema de justiça, muitas vezes a gente empurra ela para fora dessa rede, talvez seja muito mais essa rede que poderia ajudá-la a reorganizar, inclusive, a sua vida. Né? Então, acho que talvez a chave esteja por aí, inclusive do ponto de vista dos nossos próprios trabalhos. Mas eu não posso, aqui no meu papel de coordenadora, monopolizar esse debate, então eu pergunto se alguém aqui tem interesse em fazer perguntas para as nossas convidadas. Seria muito bom que agora a gente tivesse essa possibilidade de ouvir vocês, de ouvir essa audiência cativa, que já está conosco aí há 1h20, porque a gente acredita que é a partir do debate que novas questões para políticas públicas, pesquisa e reflexão vão poder emergir com ainda mais força. Então, quem quiser fazer pergunta pode encaminhar pelo bate-papo, pode só levantar a mão que vai aparecer aqui para a gente vai coordenando. Nesse caso ninguém tenha nenhuma pergunta, a minha grande questão era, né, no começo da fala, sobre a dificuldade da gente pensar as políticas de prevenção, mas acho que Vânia trouxe isso muito bem. Então, vou ler aqui para vocês a mensagem da Andressa Santos Pereira de Amorim. Ela nos disse o seguinte: parabéns pelo artigo, muito bem elaborado. Gostaria de tirar uma dúvida a respeito da pesquisa de campo. Como você analisou a audiência de retratação por parte da mulher em situação de violência doméstica e familiar e a possível não responsabilização do autor da agressão como resultado dessa audiência? Acredito que muitas vezes a mulher em situação de violência doméstica e familiar está na fase de lua de mel, pertencente ao ciclo de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, aparentando uma suposta reconciliação do casal diante da audiência. Obrigada. Mais alguém, gente? Temos mais alguma pergunta? Senão a minha pergunta vai para as nossas expositoras sobre qual que é o desafio que a gente tem do ponto de vista da pesquisa acadêmica de incluir as vozes dessas mulheres. Né? Uma das questões que me marcou muito na fala da Vânia foi o quanto que o sistema é surdo. E algumas vezes, especialmente aqui na edição da revista, eu vejo que a gente também acaba sendo, do ponto de vista dos trabalhos que chegam, obviamente, eles acabam sendo surdos a essas demandas das mulheres, especialmente do ponto de vista de outras alternativas que poderiam se colocar ali para elas dentro do sistema de justiça. Então, queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Amanda tem a mão levantada. Eu queria também fazer uma pergunta. Eu queria perguntar, acho que no final um pouco da fala da Vânia, falou um pouco sobre exigir que o sistema seja um pouco mais aberto, né, que a gente consiga entender quais são as políticas que estão sendo feitas, a avaliação delas. Então, se vocês pudessem comentar um pouco sobre como a sociedade em geral, assim, até a própria academia, consegue exigir um pouco mais essa abertura dos órgãos públicos, mas principalmente do judiciário, em fornecer essas informações que a gente precisa até para pensar, né, no enfrentamento da violência como um todo. Posso falar? Não sei se
Pois é, então eu vou passar agora a palavra para a Mônica, né? Já que a Mônica foi a pessoa que recebeu mais perguntas, porque ela também recebeu perguntas das nossas debatedoras, e caso mais alguém queira fazer algum comentário, queira apresentar alguma pergunta, nós estamos aqui à disposição. Depois da Mônica, a palavra vai para a Rochelle e, por fim, para a Mônica. Mônica, a palavra é toda sua. Obrigada, Ludmila. Bem, muitas questões eu vou tentar ser breve, até para poder dar espaço para que tanto Rochelle quanto Vânia possam aí, nos enriquecer também com as suas falas e contribuições. Bem, quanto à questão, né, que eu acho que é algo que está presente aqui na fala da Rochelle, né, e também aqui na pergunta, né, da moça do chat, né, da pessoa que falou aqui no chat para nós, essa audiência era para ser uma audiência de retratação, né? Ou seja, supõe-se que essa mulher em situação de violência, ela registrou um boletim de ocorrência, ela representou contra um agressor, e que ela teria tirado essa representação, e daí, para que essa representação pudesse ser de fato retirada, ela tem que fazer isso diante do judiciário. É isso que prevê o artigo 16 da Lei Maria da Penha. No entanto, né, algo que também a gente não foi o foco do nosso artigo, né, como é que se procede a essa questão, pelo menos aqui no juizado, na vara criminal que nós fizemos a pesquisa. As audiências, elas são feitas com todas as mulheres que representaram. Ou seja, não é feito apenas com aquelas mulheres que foram lá para renunciar à representação. Não, é feito com todas. Porque eles sempre partem do pressuposto que elas querem desistir. Então, isso já vem por um olhar do próprio Poder Judiciário de que é algo ineficiente, que não vale a pena. Então, para a gente não ter mais trabalho, me passou essa impressão, né? Então, vamos fazer essa audiência com todas para perguntar para elas, vocês querem manter? Então, a pergunta, na verdade, a audiência era conduzida por um estagiário, não era conduzida por uma magistrada ou magistrado, né? Era conduzida por um estagiário das fases finais do curso de Direito, e as partes estavam ali acompanhadas de seus respectivos advogados, as mulheres nem sempre tinham advogados e eram indicados, né, advogados dativos, né, porque a nossa Defensoria Pública aqui em Santa Catarina ela também é bem sobrecarregada de atividades. Então, e normalmente o agressor vinha acompanhado de seu advogado. Então, quando a gente vê essas audiências, a gente já tem uma visão, né, que a gente acha que essa mulher está indo lá para renunciar à representação. Não. E a nossa pesquisa constatou que boa parte delas, quando perguntada, né, eu comecei a procurar aqui, a gente fez o levantamento estatístico disso, mas acabei não achando no nosso relatório de pesquisa, no artigo, essa informação não aparece porque não foi o nosso foco, né? Mas a grande maioria das mulheres, elas reafirmavam o desejo de continuidade da ação penal. Apenas algumas desistiam porque entendiam que foi um fato isolado, que ele não voltou mais a agredi-la, isso já fazia mais de um ano que tinha acontecido as violências, quando elas chegavam nessa audiência. Então, havia um lapso temporal enorme ali, né? Então, mas a boa parte das audiências, né, foi constatado que, de fato, as mulheres tinham esse interesse, né? E falando um pouquinho aqui sobre as perguntas, as reflexões da Rochelle e da Vânia, que, aliás, quero agradecer, foram fantásticas, né? Trazem aí muitas reflexões, muitas ideias para a gente avançar nesse debate, né? Bem, quando a Rochelle coloca, né, que essa renúncia à representação é um momento particular, né, e desse espaço de poder que se constitui essa audiência, né, então a questão dos atores, então como eu pude esclarecer, das audiências que nós acompanhamos, elas não tinham representante do Ministério Público ou representante do Judiciário, né, apenas o estagiário e os advogados, né, então era uma coisa, acabava sendo uma coisa bem privatizada, entre aspas. O que a gente via bastante era um debate, por vezes, né, eu acompanhei, inclusive, algumas dessas audiências, a gente via, por vezes, um debate forte entre o advogado do réu contra a vítima, né? E, às vezes, o advogado que estava com a vítima, no caso, a mulher em situação de violência, a gente aqui não a nomina de vítima, né, mas usando aqui o linguajar da cena judicial, normalmente despreparado para essas audiências da Lei Maria da Penha, não sabia exatamente ali o papel que estava cumprindo, né? E esses advogados dos réus, dos acusados, né? Na verdade,
pressionavam muito as mulheres para que elas renunciassem à representação naquele momento, né? E quando as mulheres queriam trazer questões relativas aos conflitos familiares, especialmente aos arranjos relativos aos filhos, ou a questão relativa aí à pensão, enfim, os advogados já na hora falavam, não, mas isso aqui é uma discussão lá da vara de família, a gente não aceita discutir isso aqui na vara criminal. Então, tudo que a Lei Maria da Penha digamos, baliza, né? Muito pelo contrário, né? O pensamento seria de que a audiência, nesse momento, né, é o momento em que essas questões todas devem ser avaliadas em conjunto. A questão da violência não pode ser separada da questão do divórcio, da questão da guarda dos filhos, toda essa discussão, né, porque é uma questão que está embicada tudo isso, né, mas a gente vê esse corte, essa cisão dessa discussão, como se ali fosse o espaço para se discutir exclusivamente essa violência, e que todo o resto não tem nada a ver com essa violência. Então, às vezes a gente tinha essa percepção também nas audiências, então, desse espaço de poder, dessa redistribuição de poder, né? E quando a gente pensa nessa mulher que ela vai lá para desistir, ou ela vai lá para dar continuidade, né? E a gente pensa, será que essa mulher tem agência? Será que essa mulher tem autonomia, né? Como a Rochelle aqui colocou, né? A gente não foi o nosso foco de pesquisa, né? Na verdade, essa discussão foi uma discussão que eu trabalhei na minha tese, um pouco sobre ela, né? Eu defendi a minha tese em 2020, né? No programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, e lá eu discuti algumas questões relativas aí a essa autonomia das mulheres na tese, né? Então, na visão que eu tive, a partir de pesquisa que eu realizei em acórdãos, né, aqui do nosso Poder Judiciário de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, o que a gente percebe é que, às vezes, essa agência, né, que a gente imagina que as mulheres tenham, que as pessoas tenham, né, ela é bastante irregular. Por quê? Porque se a gente pensar que essa mulher está numa relação de violência, e é uma relação opressiva, né, a gente vai questionar se de fato ela tem essa liberdade para tomar essas escolhas, né? E às vezes a gente se sente mal quando a gente observa isso, porque a gente não quer que essa mulher seja reafirmada nesse espaço de vítima, né? Muito pelo contrário, né? Tudo que a lei não quer é isso, porque a lei determina que ela é a mulher em situação de violência e não a vítima. A lei não a nomina dessa forma, porque não quer congelar a mulher nesse espaço subalterno, digamos assim, né? Mas ela está numa relação opressiva. E por mais que ela se reconheça como livre, há para ela um esvaziamento de opções de escolha. Aqui já enfrenta um pouco também a fala da Vânia. Há um esvaziamento de opções de escolha. Que escolha tem essas mulheres? Né? Junto com a professora Giovana, né, acadêmicos e acadêmicos do curso de Direito e Psicologia, nós aqui temos um projeto de extensão chamado Amora, que é um projeto que já temos aí há 11 anos de atuação aqui no nosso município. Atualmente, nós estamos fazendo capacitação da rede de enfrentamento, a rede de atendimento, aliás, né, às mulheres em situação de violência, né? Então, fizemos um trabalho de 2 anos com a Polícia Militar, né, aqui no nosso 9º Batalhão da Polícia Militar. Estamos com a capacitação pronta para a Polícia Civil, em parceria com a CADEPOL, e também estamos agora realizando junto à rede de assistência social do município, né, as servidoras e servidores que atuam nos CRAS e CREAS do município. E o que a gente pode perceber, né, conversando com a rede, porque nós sempre trabalhamos com grupos de mulheres. Então, quando íamos nos grupos de mulheres, a gente ouvia das mulheres, né? A lei não adianta, a lei não serve de nada, porque quando a polícia vem me atender, eles me tratam mal. Ou nem vêm, eu ligo, eles não vêm, né? Ou quando eu vou lá na delegacia, eles perguntam o que eu fiz para receber a violência, né? Então, a gente percebia que havia uma necessidade da gente conversar com essa rede, e da gente construir algo junto com essa rede, né? No formato da extensão, que a gente não vai lá para levar um conhecimento, mas para a gente aprender também com essa rede. E algo que ficou muito marcado para mim numa fala na Polícia Militar, né? Nós fizemos ali 2 anos, né? Praticamente ali de atuação junto à Polícia Militar, né? Aqui o 9º Batalhão, a gente trabalhou com mais de 300 policiais que atendem vários municípios aqui do entorno, né? E muitos relatos apareceram desses policiais, a visão dos policiais das policiais sobre a questão da violência contra as mulheres, mas uma fala ficou para mim muito marcada,
um policial, ele olhou para nós, né, para a equipe de extensão, e ele disse o seguinte: às vezes eu vou atender a mesma mulher 5, 6 vezes no mesmo mês, que ela vai lá, ela denuncia violência, eu vou lá, né, faço atendimento, prendo o agressor, né, ou ela não quer a prisão do agressor, né, mas ele fala, quando eu a levo na delegacia de polícia civil, e, né, com a viatura, para que ela proceda ali ao boletim de ocorrência, enfim, a toda a questão ali junto à polícia, eu a deixo ali e eu fico com pena dessa mulher. Eu fico com pena porque eu sei que ela vai sair daquela delegacia e ela não vai ter mais para onde ir. Não tem mais nada do Estado para ela usufruir. Não tem, né, uma casa-abrigo, não tem um centro de atendimento às mulheres em situação de violência, né? Quando muito, se ela tiver numa situação muito perigosa, né, o município é que oferece uma vaga num hotel para que ela possa ficar alguns dias, né? Então, e daí me reporto agora um pouco a fala da Vânia, né? Eu concordo integralmente. Eu acho que o sistema de justiça ele não dá conta, né? A lei não planejou que esse sistema monopolizasse o atendimento e a resposta estatal à questão da violência, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma carência gigantesca da existência dessa rede, né? Especialmente no interior, né? Se a gente tem um pouco dessa rede, talvez, em municípios de grande porte ou capitais, né? Quando a gente vai para o interior, o custo de manutenção desses aparelhos, né, ele é muito alto. E falta vontade política, né? O que a gente percebe, falta muito interesse em investir nisso. Então, acaba que há uma polarização, digamos assim, uma captura do discurso do enfrentamento à violência pela mulher com a criminalização, porque me parece que a criminalização acaba sendo mais barato e o mais fácil, apesar de eu não achar que ele é tão barato assim e que ele não está longe de ser fácil. Mas talvez para o Estado seja hoje melhor canalizar toda essa discussão para o sistema de justiça, que é falho, que não dá conta, que não tem uma formação específica na perspectiva de gênero. Isso a gente pode ver pelo próprio CNJ, né? Quando o CNJ lança sua política judiciária nacional, ou seja, voltada para o Poder Judiciário, para ter um atendimento pela perspectiva de gênero, e essa política nacional fala em violência institucional, né? Então, quando a gente tem toda essa percepção, o debate, de fato, ele se torna, é claro, necessário. Eu concordo integralmente que a gente deve trazer aí todas essas questões outras que não exclusivamente do judiciário, mas de toda essa rede de atendimento, que vai fornecer todo um suporte para que essa mulher possa avançar, né, e possa tomar decisões talvez aí com mais agência e mais autonomia, porque ela vai ter outras opções de escolhas, né, ou ela vai estar, na verdade, sentindo o que eu vejo hoje, uma mulher tolhida e ameaçada por todos os lados e sem muitas saídas, né, mas passo aqui a palavra, agradeço pela oportunidade, passo aqui a palavra para minhas colegas aí poderem continuar. Bom, é muito interessante, assim, né, ouvir toda essa, né, as percepções, enfim, né, os comentários da Vânia também me tocaram bastante, assim, acho que eu também, né, assim como a Mônica, concordo muito com ela, né, acho que a gente talvez tenha que pensar o nosso olhar para outras possibilidades, mas, de fato, né, eu acho que até a Mônica mencionou, né, um pouco a forma como a Lei Maria da Penha, ela prevê proteção, prevenção e punição, né, e, de fato, o sistema mais estruturado e por mais precário que ele seja, ele dá muito mais conta das respostas que vão, sim, para o sistema de justiça criminal do que propriamente para esses outros espaços de acolhida, para esses outros espaços em que a mulher pudesse efetivamente se sentir né, sendo respeitada na sua demanda, enfim, talvez, muito provavelmente, né, a delegacia não devesse ser a primeira porta de entrada, né, não devesse ser a porta de entrada desse atendimento, mas sim um centro de referência onde essa mulher pudesse ser acolhida de uma outra forma, né, enquanto essas práticas ainda se colocam no sistema de justiça de uma forma tão
distante do que preconiza a própria Lei Maria da Penha, né? E aí, por exemplo, há outros aspectos, né, em relação à própria formação dos profissionais que atuam em relação às políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Isso também está previsto na Lei Maria da Penha, né, mas, de alguma forma, isso também não é tão estimulado, não é tão... não se torna uma fonte de interesse, né, até do ponto de vista orçamentário, para investir nisso, que seria um eixo fundamental da questão, né? Que aí responde um pouco também a provocação da Ludmila sobre as possibilidades dessas mulheres serem ouvidas, né? Eu acho que certamente esses profissionais, né, deveriam passar por uma formação sobre questões de gênero, sobre a especificidade da violência de gênero, para que essa mulher pudesse ser ouvida, né, entendendo que há uma relação de poder ali e não, né, no sentido de uma tentativa de manter ou de preservar a condição da família, que é algo que, né, perpassa a atuação do sistema de justiça, como os estudos vêm mostrando, e recentemente tem ganhado mais força, né, nos discursos governamentais, a ideia da proteção da família, é a família que tem que ser preservada, e a gente sabe que nessa preservação da família, há um silenciamento de formas de violência que acontecem, sobretudo, contra mulheres e contra crianças, né? Então, me parece que esses outros eixos, certamente, precisariam ser mais objeto, não só de interesse político, no sentido do investimento dessas ações, né? Eu acho que talvez o fato dessa mulher ir para a delegacia, registrar um boletim de ocorrência, dizer não quero representar contra o agressor, mas quero uma medida protetiva, eu quero que ele fique longe, eu quero que ele não me incomode, eu quero que ele não me mande o WhatsApp, né? Ela está dizendo, olha, eu preciso mais de proteção do que de punição. Então, é isso que essas mulheres estão dizendo, né? De alguma forma, elas estão sinalizando para aquilo que seria, né, um atendimento mais adequado e que, de fato, não é exatamente aquilo que o sistema de justiça criminal vem a oferecer, né? Da forma como está, né? Por outro lado, né, me parece também que há uma esperança, assim, pelo menos eu cultivo, né, do ponto de vista dessa perspectiva mesmo da formação, né? Eu acho que na medida em que, bom, a própria Lei Maria da Penha, né, produz, né, um reconhecimento social, simbólico de que é essa violência, de que né, de que isso não pode acontecer. Então, eu acho que tem, né, um processo social em curso, e ele é longo, né? Então, no sentido de problematizar, né, essa questão na sociedade e também no espaço do campo jurídico, né? A gente trabalha aqui no grupo de pesquisa Violência e Cidadania também com um mestrado profissional em segurança cidadã. Então, nós também apostamos muito na importância da discussão, da formação, da qualificação dos profissionais que atuam no campo da segurança pública, da justiça criminal, entender, então, a complexidade disso e aí poder, né, ter um entendimento um pouco diferente dessas questões, né? Então, me parece que também olhar para o sistema de justiça, né, tentar entender as suas práticas, tentar entender, enfim, se há avanços, se há retrocessos, né, é também uma forma de sistematicamente que nós temos de tentar tensionar esse campo, de tentar tensionar o olhar desse campo para a complexidade desse fenômeno, para a necessidade de que as mulheres sejam, sim, atendidas dentro de uma perspectiva de gênero, e não que elas tenham, né, como, enfim, algumas práticas, né, acontecem no judiciário, que ela acaba tendo, né, é dado espaço de voz para a mulher, mas é absolutamente questionável esse espaço de voz, porque, né, as mulheres às vezes são convidadas a pedir desculpa aos agressores em função, né, né, questões históricas das famílias, enfim, né, então, assim, há apropriações dessa ideia que são muito complicadas e muito deturpadas, no meu ponto de vista, né, então, acho que a ideia seria, sim, conceder mais espaço de fala a essas mulheres, mas que
ele acontecesse dentro de uma perspectiva de gênero dos operadores do sistema de justiça criminal, né? Então, acho que é por aí o caminho, assim, né? Que se possa, então, qualificar mais, enfim, tensionar esse campo com as nossas pesquisas. Eu acho que isso, né, é importante que a gente continue olhando, né, para ele e também para as outras alternativas, né, pensar que outros espaços, né, e como a gente poderia fomentar, então, que esses outros espaços que são muito mais acolhedores às mulheres e respondem melhor à sua demanda, possam ser mais priorizados nas políticas públicas, né? Então, acho que tem esse esforço, né, que tem que ser do ponto de vista das políticas públicas, no sentido de ampliar a oferta desse tipo de serviço mais, né, complexo, né, que possa, então, acolher melhor essa mulher em situação de violência, né? Mas insisto também, né, na importância de que o que está preconizado na Lei Maria da Penha, tanto em termos de prevenção como proteção, possa ser cada vez mais estruturado em termos de políticas públicas. Isso envolve, né, também campanhas educacionais, isso envolve discutir as questões de gênero nas escolas, né? Então, tem todo um processo aí que eu acho que ainda está muito invisibilizado no campo das políticas públicas e que seria fundamental que se desse atenção também para isso, né? Não só nas políticas públicas, mas também no âmbito das nossas pesquisas acadêmicas. Acho que seria um pouco por aí. Vânia? Bom, tanto o comentário da Mônica quanto da Rochelle agora abre um outro universo de questões, né, para a gente pensar a aplicação da Lei Maria da Penha. Mas eu quero pegar um ponto que a Mônica falou e linkar com a pergunta da Ludmila, né, sobre a surdez do sistema e como essa surdez também perpassa as nossas pesquisas e a nossa capacidade de pensar respostas, né, para a violência contra as mulheres. E quando a Mônica diz que em Criciúma, a vara que aplica a Lei Maria da Penha, ou não sei se é mais de uma vara, ela chama todas as mulheres para a audiência do artigo 16, já é um grande demonstrativo do que é a surdez desse sistema. E é também um demonstrativo da forma de abuso como o Poder Judiciário aplica a lei, porque ao convocar todas as mulheres, quando não é o que a lei está dizendo, né, o sistema está colocando, digamos, de uma forma subliminar, que ele desconfia dessas mulheres. Então, ele faz com que todas compareçam ao sistema para dizer que sim, querem continuidade, né? Não querem se retratar. E quando a gente diz retratação perante o sistema de justiça, a gente tem que separar também o que a gente está querendo dizer com essa retratação. Porque, em relação à violência, os casos de lesão corporal, eles não cabem, ao caso de lesão corporal, não cabe retratação. A mulher ela pode dizer, espernear, pode dizer o que ela quiser, que ela quer barrar a investigação desse crime, ela não quer denunciar o agressor por lesão corporal e ela não tem este poder, porque isso foi retirado dela a partir da Lei Maria da Penha. Tinha lá na Lei 9.099, onde ela podia se manifestar pela continuidade de uma ação judicial ou não. Na Lei Maria da Penha, no começo, né, ficou a dúvida se as mulheres poderiam ou não manter esse direito de retratação, e a partir de 2012, isso foi decidido numa ação no Supremo. Né? Não tem esse direito de retratação. Então, se é um caso de lesão corporal, elas não deveriam ser nunca chamadas numa audiência para se manifestar sobre isso. No caso de ameaça, né, outros crimes que caiba pelo tipo de ação condicionada, privada, pública condicionada, podem ser chamadas. Agora, se a audiência é uma retratação da medida protetiva, aí a gente vai ter que começar essa discussão de novo, né? Porque a mulher poder se retratar da medida protetiva, sim, ela pode sempre. E aí cabe um outro papel do Poder Judiciário que também não é cumprido, que é a atuação das equipes multidisciplinares dentro do Poder Judiciário, previstas na Lei Maria da Penha para atuarem junto às varas especializadas, e que existem em pouquíssimos lugares. Né?
Então, eu acho que quando a gente também vai fazer a pesquisa, é importante que a gente tenha essas situações, né, muito claras para entender em que momento o sistema está sendo surdo em relação às mulheres, em que momento o sistema está sendo também um abusador em relação a essas mulheres, colocando para elas, né, que compareçam, forçando que compareçam, que se manifestem novamente perante o sistema quando elas não têm o que manifestar. Já se tornou uma ação pública, a responsabilidade do Estado é conduzir esta ação até o final e dar uma resposta, que não dá. Uma outra questão, né, que apareceu aqui, e tinha me ocorrido quando eu falei, eu acabei, enfim, me desviando do argumento, é que quando a gente fala de uma aplicação parcial do sistema de justiça e da nossa necessidade de fazer com que esse sistema responda melhor às mulheres, é que, mesmo onde existem órgãos especializados de aplicação da Lei Maria da Penha, dentro do sistema, principalmente dentro do Poder Judiciário, nós temos uma falha gravíssima na aplicação da lei, que é a inexistência das varas com competência híbrida. Que nós temos hoje no país 2 ou 4 funcionando, no estado do Mato Grosso, acho que são 4 varas. No estado do Mato Grosso, 2 na capital, 2 em Cuiabá e 2 em Várzea Grande, que é a região metropolitana ali de Cuiabá. São as varas que foram criadas em 2006, quando a lei estava sendo implementada, e que permaneceram em funcionamento com a competência híbrida, ou seja, é a vara que aplica tanto aquilo que é da parte criminal quanto da civil relacionada à violência doméstica e familiar, incluindo todas as questões de família. No restante do país, nós não temos nenhuma experiência como essa. E não temos porque há uma resistência do próprio Poder Judiciário em implementar esse tipo de vara. E uma resistência que vem do próprio grupo de juízes e juízas especializados na aplicação da Lei Maria da Penha, que fazem com que a lei continue sendo apropriada apenas no campo criminal, como uma forma também, né, de conter o trabalho que acaba sendo envolvido na análise desse processo. O fato de haver a criminalização e dessa ser a principal resposta para a violência contra as mulheres, eu acho que foi esse o caminho que nós trilhamos lá nos anos 80, com a criação das delegacias da mulher. Naquele momento era o caminho possível, né? Só havia delegacia de polícia para responder ao problema, era a porta mais fácil, era a porta mais acessível, e era a porta que, naquele momento, fazia sentido se buscar uma criminalização, porque se falava de um combate à impunidade. A partir dos anos 90, a gente não está mais falando de combate à impunidade, a gente está falando de proteção e promoção de direitos humanos. Aí a resposta tem que ser integral, ela não pode ser só um combate à impunidade, ela tem que envolver também a promoção dos outros direitos. Mas hoje, eu acho, particularmente a partir de 2016 para cá, com o desmonte de uma da política nacional, nós tivemos aí toda uma reconfiguração do discurso em torno da violência contra as mulheres, que inclusive se apropria do discurso e do conceito base, né, da política nacional, que é o conceito de enfrentamento, que prevê tudo isso que está na Lei Maria da Penha, prevenção, proteção, promoção de direitos e responsabilização, e traduz o enfrentamento como combate. Ao traduzir como combate, de novo, empurra para dentro do sistema de justiça criminal e reduz a resposta à responsabilização do agressor. Agora, eu não acho, Mônica, que isso seja porque é a resposta mais fácil, que ela não é mais fácil, muito menos seja mais barata, né, porque tem um custo altíssimo para o sistema de justiça e tem um custo altíssimo para a sociedade, mas eu acho que é uma resposta populista. Então, do ponto de vista da sociedade, é uma resposta que satisfaz muito. Você dizer que tem um sistema de justiça que está pronto para prender e arrebentar o agressor, né? O agressor de mulher. Por isso se motiva tanto, né? Quando se fala de uma intervenção da polícia militar, quando se fala de uma intervenção da polícia civil, como é importante que a mulher vá à polícia, porque o agressor tem que ser preso, porque o agressor tem que ir para a cadeia. Mas, no final das contas, isso não reverte em benefício para as mulheres, porque a prisão ela vai ser temporária.
E esse agressor vai voltar a conviver muitas vezes com essa mulher ou com outras mulheres e não vai reverter o seu comportamento violento. E a mulher, mesmo que seja apartada deste agressor, ela precisa ter outras ferramentas para poder não só sair de uma situação violenta, mas não se envolver em outras, porque ela necessita de um espaço também, né, de um apoio de reflexão, para a reflexão, né, dessas relações. Então, me parece que a criminalização, a punição é um discurso altamente populista que casa atualmente com a política que está aí vigente, né, que se apropriou de toda a nossa linguagem, se apropriou do que são os direitos humanos, do que é gênero, do que é violência contra a mulher, das nossas leis, da nossa política, né, daquilo que a gente tentou construir com tanto trabalho, e se apropriou de tudo isso e tem se apropriado de uma forma bastante hábil, né, atraindo diversos interesses para se trabalhar com a violência contra a mulher, sem que, no entanto, a gente, de fato, esteja construindo uma política focada na promoção dos direitos das mulheres, na proteção da vida das mulheres e que nos permita, né, caminhar no sentido de eliminar, ou pelo menos reduzir, a violência de gênero contra as mulheres na sociedade brasileira. Não só a violência doméstica familiar, mas outras formas de violência também, né? Com relação à pergunta da Amanda sobre dados, né, nós temos um sistema cada vez mais blindado, temos dados de baixa qualidade em vários setores da política, em setores da política que sequer produzem dados, né? Assistência social, por exemplo, né? Nós temos dados são muito frágeis, né, para a gente entender o que chega ao conhecimento dos serviços na assistência social relacionados à violência contra as mulheres. São dados que não nos ajudam a compreender qual é a demanda que chega num CRAS ou num CREAS e, inclusive, como é que a gente ajuda esse sistema a se desenvolver melhor na resposta à violência contra as mulheres. Naqueles setores, né, mais tradicionais na resposta da violência contra a mulher, como a polícia e hoje o sistema de justiça mais amplo, nós temos temos novas iniciativas aí para a produção de dados, mas nós também temos uma responsabilidade no uso dessa informação, porque eu acho que uma forma de mostrar que a gente precisa desse dado e ele tem que ter qualidade é mostrar que esse dado ele ainda é parcial. Ele ainda mostra uma pequena, né, um fragmento da realidade que chega ao conhecimento das instituições. E ele não pode ser tomado como um todo, como muitas vezes acaba acontecendo. Então, mostrar o quanto esse dado ainda tem de falha e o quanto esse dado ainda precisa de outras fontes de informação, né, para sua composição, para que a gente tenha uma visão um pouco mais integral, um pouco mais integrada daquilo que está chegando de violência contra as mulheres para o sistema, né, de justiça como um todo, para o fluxo, uma pesquisa de fluxo, né, de violência contra a mulher é meu sonho. Adoraria fazer, tentei fazer com as medidas protetivas, e é impossível, porque o sistema, ele é tão, se para o fluxo da justiça criminal, o sistema é falho, fragmentado, né, difícil da gente percorrer o fluxo, no caso das medidas protetivas é praticamente impossível, porque a informação ela se perde no meio do sistema, ela não se vincula a nada, né? Então a gente não consegue compreender qual é esse fluxo que as mulheres percorrem quando dão início a um pedido, mas esse sonho eu ainda mantenho, espero um dia conseguir fazer essa pesquisa. Então eu acho que a gente mostrar para o sistema, né, mostrar para o serviço que aqueles dados que eles nos dão, ele é insuficiente, porque ele não nos ajuda a responder indicadores, porque ele não nos ajuda a compreender o fenômeno para além daquilo que a gente já sabe. A gente já sabe qual é o perfil das vítimas e dos agressores. Se a gente olhar retrospectivamente, pegar dados produzidos hoje e comparar com dados dos anos 80, a gente tem pouca diferença no perfil das vítimas e agressores. A gente está falando sempre da mesma população. Até porque o próprio sistema ele está desenhado para atender sempre o mesmo perfil de população. A rede especializada, ela atende mulheres acima de 18 anos, até 60, 65 anos.
Fora disso, é criança, adolescente, a mulher idosa, não cai nesse sistema, vai cair em outro. E isso a gente não está conseguindo contabilizar, porque essa informação a gente perde. Então, a gente continua dizendo, as mulheres vítimas de violência, elas, né, estão principalmente na idade reprodutiva, tem a escolaridade X, tem a renda Y, né? Porque o sistema olha para essas mulheres como aquelas que são as vítimas que vão ser atendidas. Mas e as outras, onde é que estão? Elas estão sofrendo violência. E quando a gente olha a pesquisa de vitimização ou pesquisa de prevalência de violência, essas mulheres também estão lá, né? Estão aparecendo em outras pesquisas. Então, me parece que uma forma de forçar o sistema a produzir outra informação é mostrar para ele o quanto ele é falho e o quanto a gente precisa de mais informação, né? E não se satisfazer com aquilo que existe e usar só o que existe, que é parcial, como se fosse o todo, né? Na verdade, a gente tem que continuar olhando as lacunas, e são muitas lacunas que a gente tem que olhar, né? Talvez a gente tenha até que começar a eleger lacunas, né? Qual que a gente quer responder melhor agora? Então, vamos em busca dessa aqui. A hora que a gente melhorar aqui, a gente vai em busca de outra, porque a gente também não tem braço, não tem perna para responder, para pressionar e buscar tudo, né? Bom, acho que é isso. Eu tomei algumas outras notas aqui, mas aí me estenderia demais. Obrigada. Verdade, somos nós que agradecemos. Acho que poderíamos ficar aqui até meia-noite discutindo essa questão. E a maior prova disso é que temos aqui um público de 30 pessoas que não abandonou essa sala mesmo com o passar do tempo. O que mostra o quanto que essa discussão é cara para todas nós, né? A grande maioria aqui é de mulheres, mas o que mostra o quanto que essa discussão é cara para todas nós e o quanto estamos interessadas também em ouvir vocês três para reformular as nossas próprias questões de pesquisa e a maneira como a gente caminha nesse campo, né? Vânia, se você quiser uma assistente para a sua pesquisa de fluxo, eu já me voluntario aqui. Vai ser ótimo trabalhar com esse tema, né? Porque a recíproca é verdadeira. Exatamente. Pois é, porque eu realmente acho que é uma lacuna muito importante, diz muito dessa ausência dos dados, né? Ou dessa esquizofrenia desses sistemas que não se comunicam e não se comunicam com o objetivo, né? Ou seja, ele não quer revelar exatamente as suas incompletudes, os seus bloqueios e as suas perdas. Mas, dito isso, eu só tenho a agradecer, especialmente as nossas três palestrantes, Mônica, Rochelle e Vânia, foi muito bom ouvi-las, fiquei até com a mão doendo aqui de tanto fazer anotações, aprendi muito, e espero que esse webinar seja o começo do fortalecimento dessa agenda de pesquisa e que a gente possa abrir outros espaços aqui dentro da revista para pensar nesse tema que nos é tão caro. Então, agradeço imensamente a vocês três e agradeço também a equipe da nossa revista, né? Nossa chefe, a editora Paula, a nossa chefinha, que é a nossa coordenadora, Amanda, e ao Caio, que permaneceram aqui durante todo esse webinar e nos assistindo e nos ajudando com todas as questões técnicas. Mônica? Eu só queria fazer um adendo da fala da professora Vânia, que ela, né, perguntou sobre a questão dos dados, né? O que iam para a audiência eram as que estavam sobre representação, ou seja, crimes que são representação, normalmente ameaça e dano, né? Não eram os outros crimes, não. E foi naquele momento também da pesquisa, a gente não sabe se isso depois permaneceu ou não, foi no momento da pesquisa que a gente percebeu isso. Só para fazer esse registro. Obrigada. Ótimo, então agradeço a todas mais uma vez pela oportunidade de aprendizado nessa noite. Em breve esse webinar vai estar disponível no canal do YouTube, a Amanda vai nos comunicar deste evento e desejo a todas uma excelente noite. Tchauzinho.